Olá, meu nome é José Pimentel, sou discente do programa de pós-graduação em Educação Física, orientado pela professora Jaciele Ferreira. O título do meu trabalho é Diferenças entre testes de agilidade e mudança de direção em atletas de flag football. O objetivo do trabalho é identificar possíveis diferenças entre esses testes, entre os testes tradicionais de mudança de direção e um teste específico para a modalidade de flag football. Bem, a literatura tem apresentado ao longo dos anos vários tipos de testes para identificar velocidade e mudança de direção, como 5-10-5, 5+5, Ilions test, entre muitos outros. Porém, com o passar dos anos, percebeu-se que a capacidade de mudar de direção ela é diferente da agilidade. Então, dentro da literatura, nós temos essa subdivisão de capacidade de mudar de direção e agilidade, onde a agilidade é um fator mais geral, envolvendo fatores perceptuais, como tomada de decisão, como tempo de reação, entre muitas outras coisas. Logo, passou-se por uma problemática ao longo da literatura se realmente os testes tradicionais de mudança de direção obtêm uma transferência direta para a performance, tendo em vista que dentro do esporte as coisas acontecem de maneira muito mais complexa, muito mais envolvendo fatores perceptuais como na agilidade, envolvendo reação, tomada de decisão, entre muitas outras coisas. E o nosso trabalho, ele pauta-se nessa discussão, de identificar se dentro de um teste específico para a modalidade de flag football, que foi o teste que nós criamos, que ele é avaliado através de um poste luminoso envolvendo reação e movimentos específicos do esporte, se há alguma relação desse teste com a capacidade de mudar de direção expressa através dos testes tradicionais. Dentro dessa problemática, o nosso estudo já passou por um projeto piloto, onde a gente avaliou 8 atletas da modalidade de flag football, que tem uma similaridade característica. Nós separamos eles num grupo de atletas e nós aplicamos um modelo estatístico de median split analysis, né? uma análise através da mediana. E aplicamos um teste T também para identificar se há diferença entre os grupos, que teve uma diferença significativa. Então, após isso, nós fizemos uma análise de correlação entre o tempo desses atletas no teste para mudar de direção e no teste de velocidade linear, teste de 10 metros, onde foram coletados os tempos em 5 e 10, e também no teste específico. O que nós identificamos através do teste T? Basicamente que não existe diferenças entre eles nos testes de mudança de direção. Já no teste de velocidade linear, eles apresentaram uma diferença significativa. Ou seja, aparentemente, os nossos testes tradicionais, eles não têm relação alguma com o teste específico da modalidade. E aí depois, após isso, nós fizemos uma correlação entre esses testes e essa análise de correlação, ela demonstrou exatamente isso também. O índice de correlação, o R, né, foi 0,35, demonstrando que a correlação entre eles é baixa. Então, o trabalho segue em algumas outras fases, agora para se tornar uma pesquisa concreta, né, a partir desse piloto que já foi rodado. Então, nós podemos identificar que a hipótese do trabalho ela está sendo confirmada pelo projeto que a gente desenvolveu. Os próximos passos agora são concretizar essa pesquisa, realizar com mais atletas e ver se esses dados se repetem ou aplicando o teste de velocidade para mudança de direção específico do esporte em conjunto com os testes tradicionais. Obrigado.